Pisquei. Tá gravando. Tô brincando. Boa tarde, pessoal. Tá Sejam todos bem-vindos ao nosso evento hoje mágico com a mundialmente famosa Aline Belli. Vamos aproveitar todos mundo juntos. Essa parceria da Dimitri. E contem com a gente. Muito bom. Obrigado, Rafael. Tudo de bom? Aline, então, seja muito bem-vinda. Então, estamos aqui na 8ª Semana da Indústria Criativa. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está vendo online, quem está vendo depois, né? Então, sempre sejam bem-vindos. Então, hoje é dia 6/12. Estamos começando a Semana da Indústria Criativa 2021. Então, nossa, após um ano... o ano já, hein, Dimitri? Acabando o ano, como isso que passou tão rápido? Passar rápido, já estamos em dezembro, quase Natal, né? Então, aqui até fica o convite, né, de vocês acessar o site semanasas.blogspot.com. Lembre que é a antiga Semana da Animação, então hoje se chama Semana da Indústria Criativa. Então, estamos aqui com a presença da Aline Belli, do Belli Studios. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Aproveitem para tirar dúvidas, ideias e tal, podem perguntar à vontade. Que legal, então vamos colocar a tela de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre desenho animado, um pouquinho sobre Belli Studio também, falar um pouquinho da nossa história, né? E responder um pouco de perguntas, se surgirem ao longo, né, do nosso bate-papo aqui. Vou começar contando um pouquinho, então, da Belli, né? A Belli, ela nasceu em 99, ilustrando livros infantis. Devagarinho a gente foi indo para essa área de desenho animado, primeiro trabalhando com publicidade e propaganda e aprendendo sobre esse mundo todo da animação, né? Porque é criar o universo, é entender como funcionam esses personagens dentro daquele universo que a gente cria, é entender o que é uma Bíblia, né? Eu lembro que quando a gente começou, as pessoas falavam assim, puxa, você tem um currículo dessa série? Né? Você já viu um currículo de uma série de pré-escola? Como é que vocês apresentam isso? Como é que, meu Deus, onde é que a gente vai achar esse negócio? Como é que será que faz uma Bíblia? Porque, nossa, gente, 15, 20 anos atrás era super difícil da gente conseguir essas informações, né? Hoje em dia a gente, nossa, tem faculdade de desenho animado, né? Tem faculdade de animação, tem cursos, a gente troca muito, a gente já tem uma rede de produtores, de animadores, tem gente trabalhando aqui para estúdios brasileiros, tem gente trabalhando para fora, e muita troca, porque eu acho que assim, é um mercado, o Brasil é muito generoso, né, de troca entre as pessoas, assim, de informação, de entendimento de como as coisas funcionam, então isso é muito bacana da gente ir acompanhando e entendendo como é que funciona, né, porque, assim, quando as pessoas falam assim, e os Estados Unidos, o Canadá, né? Nossa, eles estão muito tempo na nossa frente, não só em produção, mas assim, de testar coisas, né? Pensa só, a gente tem uma lei, que é a lei da TV a cabo, que começou a garantir que produções independentes começassem a chegar na televisão, assim, que foi promulgada lá em 2011, por aí, então os canais internacionais começaram a sentar com a gente, conversar e entender, assim, um pouco desse mercado brasileiro independente. Faz o quê, gente? De 2011 para cá, é pouquíssimo tempo, né? 10 anos, né? Passa. Então, nossa, eu lembro que, assim, vamos contar segredinho, porque, claro, não está sendo gravado, ninguém, né, está nos ouvindo, somos só nós aqui conversando, assim. Eu fui fazer um pitching no interior de um estado aqui para um empresário, e aí disse para ele, olha, esse é o nosso projeto, a gente está precisando de apoio para, né, para construir junto essa marca, e a gente precisa, né, acreditar, assim, precisa de empresários que estão fora da curva também, que acreditem com a gente, que venham junto construir esse mundo que vai chegar no licenciamento, né? Então, a gente constrói a marca, os personagens, o universo, e daqui a pouco vai chegar nesse licenciamento. Vem junto com a gente, né? E aí ele disse para mim assim, mas como que você acha que isso vai parar na TV? Como é que você consegue garantir isso? Eu disse, não, a gente já tem uma TV que está interessada, né?
E existe uma lei, que é essa lei 12.485, que é a lei da TV a cabo, que garante que todas as TVs a cabo têm, né, tem uma cota a cumprir de produção independente brasileira, então eles estão olhando com muito carinho para o nosso mercado. Sabe o que o cara respondeu, Dimitri? Ele olhou para mim e disse assim, é por isso que eu estou vendo tanta porcaria brasileira nesses canais a cabo. Ai, gente, assim, eu levei com os dois pés, né? Assim, nossa, doeu, assim. Foi um negócio muito, muito maluco, assim, né? Porque, assim, eu estava lá como produtora e ele chegou e disse assim, olha, né, a gente... É isso, assim, eu estou assinando TV a cabo para ver conteúdo internacional, conteúdo de qualidade de fora do Brasil. O que é isso que eu estou vendo produção brasileira, essas porcarias brasileiras? E aí eu, por acaso, eu tinha levado uma apresentação, tinha preparado, estudado, né, para mostrar para ele, tinha levado algumas coisas da Belly, e por acaso eu mudei o slide na hora, porque aquilo me deixou até sem ar, assim, eu pensei, nossa, o que eu vou falar disso? Deu aquela provocada, assim, tipo... E aí eu mudei o slide e tinha um slide do meu amigãozão, que estava na Discovery Kids, do Peixonauta. Ele disse assim, olha, eu assino TV a cabo para minha filha ver isso daí. Minha filha ama meu amigãozão. E o Peixonauta, eu pensei, senhor, obrigada. Eu preparei. Aquele ufa. E aí eu falei para ele, então, você sabia que o meu amigãozão e o Peixonauta são produções brasileiras? Aí ele falou para mim, não são não, tá na Discovery Kids. Eu digo, tanto são brasileiras que a gente fez a animação desse material lá na Belly Studio também. A gente animou 17 episódios do Peixonauta e vários episódios do meu amigãozão lá na Belly Studio. Por isso que eles estão aqui na apresentação da Belly Studio. E aí ele ficou tão assim, e agora eu vou falar o quê, né? Eu disse, então, você vê como a gente sabe construir direitinho também, né? Aí eu fico pensando assim, por que as pessoas imaginam que lá nos Estados Unidos ou no Canadá, ou, enfim, não tem produção ruim? Porque assim, para cada uma que a gente vê que dá certo, que é um blockbuster, imagina quantas produções ruins não deve ter, que não chega no mercado internacional. Né? Então, assim, existe uma estatística do nosso mercado audiovisual que diz assim, que é 80% de fracasso para 20% de sucesso. Então, imagina nesse mercado onde eles produzem muito, quanto representa 80% que não dá certo e 20% que dá certo, né? Então, o quanto bastante coisa. E o quanto eles puderam aprender, usar, testar, né? E o quanto a gente ainda está longe disso, porque a gente não tem recurso, porque a gente está ainda engatinhando nessa indústria, né? Entendendo como é que ela funciona para que ela seja perene, porque assim a gente consegue viabilizar um projeto e de repente assim, puf, fica 2, 3 meses que não tem nada no meio, né? Então, trabalha para colocar outro e faz as coisas acontecer. Então, é um processo que ele ainda precisa ser muito azeitado, as coisas ainda precisam de um tempo para acontecer direitinho, né? Então, a gente tem, assim, muito para desenvolver. Eu acho que a gente está aprendendo direitinho, né? O Peixonauta mesmo, né? Peixonauta, Luna, eles já tiveram muitos anos como o primeiro colocado na América Latina de votação infantil, né, de que eles gostavam muito no canal da Discovery Kids. Então, são coisas assim, primeiro, o brasileiro gosta de se ver na TV, gosta de ver conteúdos brasileiros, senão as novelas não fariam tanto sucesso, né? A gente já tem essa medida aí, né? Então, imagina um temperinho da gente aqui com as nossas histórias também, né? Então, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer as coisas irem para lá, não só a gente receber, né? A gente está podendo fazer viajar, mas é um desafio bastante grande ainda, né? Fazer isso acontecer. É um momento importante, né? Pensar que há 10, 20 anos atrás a gente não tinha isso, né? Então a gente, por exemplo, quem é mais velho, né, viu muito desenho de fora e não viu produção nacional, né? Eu lembro, acho que década de 80, 90 tinha alguma coisa de Xuxa, Trapalhões, alguma coisa assim, e era bem difícil, né?
Agora que a gente está tendo alguma coisa até de longa-metragem da Turma da Mônica e tal, mas demorou 40, 50 anos, né, para vários outros estúdios conseguirem entrar, né, nacionais, conseguirem entrar. Então, a gente saber que nos últimos 10 anos a gente teve um boom, né, que cresceu isso, e a produção nacional aumentou por causa desse exemplo da TV a cabo, né, é extremamente importante, né? E as pessoas estão começando a conhecer, estão começando a ver, né, a indústria como um todo, entendendo como é que isso funciona, porque imagina, a gente pensando na economia criativa, né? A economia criativa são quatro grandes áreas, 16, tem gente que fala em 20 setores diferentes, né? Mas a gente influencia em muitos setores, né? Tem gente que viaja daqui para Nova Zelândia para ver, né, onde se passou o filme do... Ai, meu Deus, foi O Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis? Tem umas coisas assim que fica, que as pessoas querem ver aonde foi filmado, como foi filmado, né? Tem tantas coisas legais, assim. Aqui em Santa Catarina mesmo, ano passado, a gente teve um curta-metragem que é o Baile, né, das meninas lá da Novelo, que foi habilitado por conta de premiações internacionais a concorrer ao Oscar, né? A gente já teve uma indicação ao Oscar, né, para representar o Brasil do Pequeno Segredo, que foi produzido aqui em Santa Catarina. Então, assim, tem muitas coisas bacanas que estão acontecendo aí de animação, de live action, e é coisa que, assim, influencia no setor. Vai lá, na área de turismo, na área do vestuário. O que você está usando aí na sua... Né? Eu estava morrendo de ciúme. Ó, gente, eu estava falando para o Dimitri que eu estava morrendo de ciúme que ele põe aí esse chapéu e fica com o cabelo super arrumado. É que não tem muito cabelo. Gostei dessa ideia aí. Então, assim, vestuário... E, ao mesmo tempo, isso é um exemplo de como a cultura é global, né? Então, aqui a gente falando do Super Mario, né? Que é um material japonês, né? Que a gente acaba utilizando em vestuário, em roupa, né? Em chapéu. E amanhã ou depois a gente já começa a ver caderno do Belly, caderno da Disney, caderno do Boris e Rufus, começa a pensar em almofada, né? Ou algum artigo, por exemplo, quem tem cachorro, quem tem gato, de repente tem já alguma lembrancinha, né? Do Boris e Rufus, ou até mesmo outros desenhos, né? Eu tenho uma filhada com 7 anos, né? E ela vê esses desenhos, e daí quando ela vê o Meu Amigãozão, ou o Peixonauta, né? Ela adora. Então é muito legal de a gente ver que o pessoal realmente está curtindo, né? É muito legal, porque influencia, então, vê só como é uma indústria que vai para tantos setores, né, diferentes. Então, a gente fala de roupa, de brinquedo, de sapato, de turismo, né, porque a gente viaja para... vai viajar para ver, por exemplo, a queima de fogos, né, em algum lugar. Você está indo para ir para uma outra cidade, tem um storytelling atrás disso, né? Tem uma coisa que chama as pessoas para irem conhecer. Então é muito legal. Isso a gente, assim, eu gosto muito de falar quando eu tenho oportunidade sobre o soft power, que é a cultura que viaja dentro dos episódios que a gente cria, né? Dentro dos filmes, né? Porque quando a gente recebe isso de fora, a gente tá vendo a cultura dos Estados Unidos, né? A cultura do Japão, da Coreia. A Coreia agora que está estourando, né? Que ganhou o Oscar há pouco, está aí com uma série super famosa agora no Netflix. Então, é isso tudo que você faz viajar e contar um pouquinho da história daquele país, daquele lugar, para os outros, né? Em tantas línguas diferentes. Então, é muito bacana. Estava vendo esses dias no Netflix, o desenho acho que é Maia. Eu não sei se é mexicano, é estrangeiro, mas conta um pouco também da América Central, né? Que é uma região que a gente não vê desenho com a cultura americana, né? No sentido geral, tanto América Latina quanto América do Sul, né? Então, quando a gente vê algum desenho já com outras culturas, né? Além daquilo que a gente já viu bastante, né? Então, muitos, exemplo, desenhos japoneses, eu adoro, né? Mas tem muitos alunos, ou até mesmo crianças, adolescentes, que foram criados com desenho japonês, né? Então, lembrem de todos, assim, anime e tal. Então, é legal de a gente ver outras culturas além dessa, né? Para entender um pouco mais daqueles lugares, né? Muito bacana. Eu ia mesmo contar que Boris e Rufus está com 5 línguas diferentes já.
Olha que né? legal. Já passou de 100 países. Então, olha, são coisas feitas aqui em Santa Catarina que estão começando a viajar, né? Tô super curiosa para ver ele falando outras línguas também, assim, Legal. aquele idioma bem diferente. Esses dias a gente recebeu russo, né? A Disney da Rússia fez a dublagem e, nossa, a gente do inglês a gente entende um pouquinho, do espanhol a gente entende um pouquinho, mas o russo é muito diferente, né, da nossa Meu nome é língua. russo. Não é? Vai que um personagem se chama Dmitry, né? Olha lá, ó, eu acho que fez sucesso na Rússia porque chama Boris, né? Boris, é o cachorro, né? Tem a ver com Boris. o Dmitry também tem, Falou, né, lembrei. a ver. Muito bom. Olha que legal. Tu falou, eu lembrei, acho que era Boris Yeltsin. Olá. Acho que era um presidente da Rússia, se não me engano. E é legal de a gente saber que hoje, por exemplo, eu estou no celular e estou no computador, né? A gurizada já está, às vezes, vendo um desenho, vendo um filme no celular, então eles já começam a acessar vários streamings, né? Então, exemplo, começou com o YouTube, depois foi para o Netflix, depois Amazon, Disney Channel, Amazon e abriu para outros canais, né? Então, hoje a gente tem um leque de opções, quando a gente pensa, não é mais a TV a cabo, né? Então, Sim. eles estão vendo a TV a cabo no celular, né? São muitas oportunidades, né? Ao mesmo tempo, a gente não sabe muito bem para que lado a coisa vai, né? Tá todo mundo ainda meio que, puxa, o que vai se estabelecer, né? Para onde? Que primeiro deu aquela subida da TV a cabo, aí depois caiu um pouquinho, aí vem os streamings, aí um monte de streaming, porque a gente chega num limite do que a gente consegue assinar. Como que a gente consegue lidar com essas contas todas chegando? Como é que isso funciona, né? Então, como que vai ser o amanhã, né? Vai ser o AVOD, que então é o negócio com propaganda, então vai ser a televisão dentro daquilo que eu quero ver, no horário que eu quero ver na internet, né? Eu vou assistir na geladeira também? Porque as mídias são Esses dias eu tantas... tava em dúvida, né? Se eu tirava a Amazon, colocava a Disney, se eu colocava Netflix, tirava e colocava outro, né? Então a gente começa a testar um, testar outro. E o que é legal de a gente ver é que a produção ela tá de alta qualidade, né? Então a gente já começa a ver produção brasileira em canais estrangeiros, produções estrangeiras em canais brasileiros e vice-versa. Essa troca é muito bacana, né? É isso. Eu posso mostrar um pouquinho? Será que roda um videozinho para a gente? Pode. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Ver se tu consegue compartilhar. Pode compartilhar. Vamos lá, vamos ver então se a gente Rafa consegue colocou mostrar que o Boris. ele não tem TV a cabo há 7 anos. Olá! Mas eu Entrou, vou aproveitar o exemplo do Rafa, eu uso Netflix. A Amazon e Disney Channel também. Está aparecendo aqui. Está aparecendo a mãozinha dele. Está aparecendo. Pode dar play. Opa, peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais. Isso, vamos lá. E o pagando mico em rede mundial vai ser hilário. Ai, desculpa, boss. Eu queria tanto pegar o vídeo de volta. Ai, se teria que aquele vídeo está subindo na internet, não farías mucho. Subiste el video, cancélalo rápido. Jennifer no puede ver eso. Podría ser humillante para Enzo. Mas que tenemos a ustedes como mascotas. Debe ser Escuta o seu tom. ¿Qué tienes aquí? Micrófono. Haciendo ridículo. Dame el celular, Leopoldo. Ahora Jennifer va a ver a ese tonto haciendo el ridículo en la red global. Você está falando do meu microfone que eu preciso desligar? Eu acho que estava com o microfone ligado, daí ele fica com duplo áudio. Tá, então vou testar. Vou colocar play no mesmo lugar que estava o vídeo e vou desligar o outro. Vamos ver. Disculpa, Boris, tenía tantas ganas de volver a ver el video. If I told you the video is uploading, would you be super duper mad at me? What do you mean? Cancel that quick! If Jennifer sees that video, it's really going to embarrass Enzo! Embarrass him even more than having you two as pets? It must be amusing then. Huh? What's this? It's a video of Enzo looking really silly and Quiet, it is Rufus. up. If only, Leopoldo. Chances are good Jennifer's going to see this goofball. He's going to show how dumb he is on the World Wide Web. Hilarious.
No, I'm sorry, Boris. I wish I could get the video back. Если я скажу, что это видео сейчас загружается в интернет, ты не очень расстроишься? Как это вышло? Нажми отмену быстрее! Дженнифер не должна это увидеть! Это испортит репутацию Энса! Его репутация уже испорчена такими питомцами. Ха, но там, наверное, что-то интересное. И что же? Видео, где Энса глупо выглядит. и всё Молчи, из-за того, Руфус! Дай телефон Леопольда! Сейчас Дженнифер увидит этого чудика во всей красе, да и весь мир тоже. Вот это будет веселуха! что- Прости меня, Борис. Как бы я хотел повернуть время вспять. Muito bom. Opa, voltar aqui. Eu vou colocar aqui para compartilhar o site, devo deixar o site do Bell Studios aqui. Tá? Então, mas não é bem diferente a gente ouvir o russo das outras É línguas, muito assim? estranho. Quando eu ouço russo, parece que estão brigando. Então, essa sensação que a gente teve também quando chegou, assim, oi, oi. Parece que eles estão. muito. Né? Acho que chinês também é assim, né? Eles falam a entonação e a entonação é uma outra palavra. É um outro jeito de... É Isso muito é legal. um estudo de dublagem, né? Porque É. a gente está acostumado com o tom, com a nossa voz, nosso idioma, né? Agora tu vai ver um seriado. Esses tempos eu estava vendo, acho que era alemão. A gente coloca a legenda, mas eles estão falando em alemão, né? E às vezes a gente não está acostumado com a entonação. E você vê Aparecendo como cada é, vez mais. e como é difícil, assim, porque as pessoas falam muito da questão da dublagem, mas a gente tem a diferença aí da voz original pro desenho e da dublagem, e como cada um é uma ciência diferente, né? O ator que vai fazer a voz original do desenho, que é a primeira voz, ele vai inventar um jeito daquele personagem falar, se expressar, vai ter uma assinatura, né, de como ele vai conversar, enfim, levar isso para uma atuação em desenho animado, vai juntar a voz com expressão corporal e tudo mais, e muitas vezes ajudar o nosso artista a fazer essa animação, né? E depois o dublador, ele vai ter que fazer caber, né? Primeiro, a tradução não pode ser uma tradução literal, vai ter que ser uma tradução onde tem que casar com a idade daquela criança, tem que casar o tempo daquele pedacinho que vai ser falado naquela outra língua, vai ter que encaixar com aquele lip sync. Olha, é um monte de coisas que tem que tudo funcionar para que a dublagem saia legal. É um baita de um desafio, hein? Os alunos às vezes perguntam se começa no português ou no inglês, né? Se quiser comentar um pouquinho, acho que começa no inglês, depois vai para o português, né? E depois vai para o russo. Então, depende muito, assim, o que a gente trabalhou até agora, as nossas duas séries que estão, né, estrearam já, tem uma que vai estrear agora no final do ano, que eu já vou falar um pouquinho, mas Boris e Rufus, a gente fez a voz original em português, depois ela foi para o espanhol e depois para o inglês, tá? Olha, que legal. Tu, com o Mestre Cuca, vai estrear agora já posso contar, vai estrear no canal Rá-Tim-Bum no dia 12 de Olha, que dezembro, legal. que é da nossa amiga Valesca, que estudou aí no Super Vá. Senai. Então, e Olha, ela que massa. a voz original do Tuca também foi feita em português. Então, depende muito qual é a estratégia que a produtora leva para a voz original. Tem muita gente que diz assim, olha, vai ser muito difícil de vender para outros países que não estão acostumados a ver série dublada se você não fizer a voz original em inglês. Mas eu acho que isso, assim, estamos testando, vamos aprender, né? Mas, assim, eu acho que isso está mudando, porque, olha só, toda essa movimentação que está tendo com os animes, né? Com esse material que vem da Coreia, porque são obras internacionais que estão entrando muito forte nesses mercados que têm tradição de voz original em inglês. Então, eles estão entendendo que vem o conteúdo nessa outra língua para ser dublado na língua deles, né? Então, é um aprendizado que a gente está testando, né? A gente agora, assim, o Boris e Rufus foi para a Amazon Prime,
nos países de língua inglesa, e a gente ainda não teve um feedback deles, a gente ainda não teve um primeiro relatório daqueles países, né? A gente vai ter isso só no ano que vem, em abril. Então, a gente vai ver como é que foi a aceitação no ano que vem. Mas, voz original em português, as outras vozes vieram depois. Vamos ver como é que vai ser essa interface, né? Que legal. Essa é na hora E uma coisa que é interessante é que cada ator dá uma personalidade, né, para o personagem. Isso que é interessante também, né? Dá toda a vida. Né? Às vezes tu vê o dublador dublando aquele determinado capítulo, aquela cena, aquele desenho, e é muito interessante, né? Porque eu lembro do Robbie Williams dublando o Aladdin, assim, né? Eu adorava ver os making-offs. Os making-offs tinha normalmente como se fosse o dublador dublando. Eu lembro uma cena que eu nunca vou esquecer, que é o gênio do Aladdin, né? E o dublador era o Robbie Williams, né? Ele fazia umas caras e bocas, e o gênio só ficou do jeito que ele é, expressivo, carismático, divertido, engraçado, por causa das caras e bocas que o dublador fazia, que dava a personalidade para o personagem. Né? E pega muito, né? Essa expressão, nossa, é muito, muito legal isso, né? E você vê como essa coisa a gente não pode, por exemplo, quando a gente começou a entender um pouco mais dessa questão de dublagem, o processo do Tuca, por exemplo. O Tuca, como que você traduz Mestre Cuca? Mestre Cuca é uma expressão... Que é uma expressão daqui, né? Existe só no Brasil. Mestre Cuca, como que é? O que é Mestre Cuca? Mestre Cuca é inventivo, não quer dizer necessariamente alguém que está na cozinha, que inventa só na cozinha, não é? Agora eu fiquei curioso como seria a versão em inglês do Mestre Cuca. Então, a gente, por enquanto, está trabalhando com Master Cook, mas a gente ainda não tem um editorial, a gente não tem um canal ainda para essa língua, porque é muito legal quando a gente tem um canal que nos ajuda a validar essas expressões, né? Quando a gente trabalhou o Tuca para a América Latina, por exemplo, a gente teve um feedback de que a gente não poderia usar Tuca na América Latina, porque Tuca é usado para cigarro de maconha, quando está... Olha! Bituca! Bituca, mas assim, quando está pequenininho o cigarro de maconha, eles têm alguns países que é muito forte, que eles chamam de Bituca. E também, sabe, quando a pessoa perde um membro, cortou, sabe? Tem um cotoco, assim. O cotoco. Eles chamam de Tuca também. Então, depende do país da América Latina, eles chamam Pode ser até um palavrão. Forte, né? Então, quando a gente conversou com o pessoal que fez a dublagem, eles falaram pra gente, olha, não é seguro usar Tuca para a América Latina. Então, vamos pensar num outro nome para a gente trabalhar, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa cola, né? Interessante então, saber disso, os falsos cognatos, né? Eu lembrei de espanhol. Então, e aí, como é que você faz esse Mestre Cuca, por exemplo, para o inglês? Quando a gente conversou com o pessoal... o Mestre Cuca ficou legal, até a sonoridade, né? E o pessoal dos Estados Unidos, eles falaram para a gente, puxa, como é que a gente vai falar? Como é que vai fazer esse Mestre Cuca, né? Porque não tem. Ou a gente inventa uma expressão e ensina através da série, o que pode ser uma oportunidade, ou a gente tenta um nome que vá pela sonoridade. Por exemplo, Luke, do Master Cook. Daí você brinca, como são crianças pequenas, a gente brinca com fonema. Tem a repetição, né? A repetição. A cacofonia. Que fica gostosinho no ouvido. Eu pensei, meu Deus, gente. Interessante look, Master Cook. Né? E assim, a gente não pode, por exemplo, o que a gente muitas vezes pensa? Contrata uma pessoa para fazer a tradução. Por quê? Vai precisar traduzir. Mas olha só como é importante essa pessoa que vai fazer a tradução entender do público-alvo para quem vai ser destinado àquela série, né? É a mesma coisa... traduzir por traduzir, né? Então... Ele vai ter que pensar no nome que muda, pode ser um palavrão, uma gíria em outro país. Então, você imagina assim, uma série, por exemplo, que vai falar sobre médico ou sobre advogado.
né? Então, de repente, eu lembro que a gente estava conversando com a Mabel César foi a nossa diretora de voz para o Tuca, né? E ela faz muitas vozes, né, em vários seriados, porque ela trabalha como dubladora também. Aí ela disse que tinha uma determinada série que ela foi falar sobre... Era uma série de advogados, e aí era uma expressão que a pessoa respondia alguma coisa para a juíza, sabe? E ela, ou, sabe assim, ela falava um negócio e a pessoa traduziu como, ô mulher, sabe assim, uma coisa assim, ela disse assim, meu Deus, imagina como é que ela ia, uma pessoa ia se referir para a juíza eu não me lembro mais qual era a expressão, né? Mas ela disse, olha... Para não ser ao pé da letra, né? Como é importante quem está, né, fazendo essa tradução entender daquele ambiente, porque senão a coisa não sai direito, né? Pode até ser uma ofensa, né? Então, é muito legal quando a gente trabalha a tradução com algum editorial de canal para outro lugar. E não faço sozinho, porque daí tem essa validação, né? Olha, eu estou cuidando desse público, eu vou cuidar dessa série com bastante carinho, vou ter esse olhar, porque é importante, né? Então, eu lembro nossa. que no passado, acho que na época dos quadrinhos, mudava, às vezes, até a cor de um personagem por causa da impressão, né? Então, eu lembro de alguns personagens que era roxo, aqui era vermelho lá, mas às vezes era falha de impressão, né? E agora é interessante quando muda o próprio nome, exemplo, a Lanterna Verde, sei lá, algum outro personagem chega aqui, é outro personagem, né? Tem outro nome. Que difícil isso, né? Porque a gente gostaria de fazer um que valesse para tudo, mas nem sempre dá certo. E é interessante isso que comentou, porque às vezes na própria criação, né, já pode pensar no termo em português, inglês, espanhol, né? Um que case ou que seja mais universal, né? Bem difícil. Mas é verdade, tem muitos desafios aí para fazer, né? Então, aí eu quero falar também de outro projeto. Já posso botar outro vídeo no ar? Pode. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Então, vamos lá. Tananã. Vamos colocar uma guia. Você me fala, o Rafa colocou uma coisa no comentário. Ele colocou no desenvolvimento de software, chamamos de localização, que vai além do idioma, cultura local. Ah, muito bom. Isso, importante, A gente chama de locação também. Entrou direitinho aí? Confirma para mim, Dimitri, porque eu tá compartilho tela. Lembra de, na hora do play, antes da play, desliga o microfone para não ficar duplo áudio, tá? Então tá, vou desligar já. Espera lá. Vai para uma página, volta para outra e assim a gente vai. Vem mergulhar nessa aventura com a gente, ajudar a preservar o planeta Água, conhecer melhor para poder cuidar e amar, preservar e salvar. Mar, 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 esquadrão do fundo do mar. Água, 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 SOS, planeta Água. Mar, 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 esquadrão do fundo do mar. Água, 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 SOS, planeta Água. SOS, planeta Água. SOS. Bem legal. Tá me ouvindo? Segundinhos para voltar para outra tela, apertar botão aqui. Vamos voltar. Muito bom. Então, essa é uma outra série que a gente está trabalhando agora para fazer captação, chama SOS Planeta Água, é da Marcela Catunda. A gente fez todo o desenvolvimento já, né? Fez criação da Bíblia, animou esses teaserzinhos, foi para o mercado internacional, já fez pitchings do material, e a gente está agora, a gente acabou de ganhar o prêmio, eu ia falar Cinemateca Catarinense, mas mudou o nome, né? É o prêmio de cinema estadual para a gente fazer um curta. Que legal. No ano que vem, então, vai sair o primeiro episódio e a gente está fechando também captação para a série para a gente produzir os primeiros 26. É a primeira série da Bela Estúdio para idade pré-escolar, onde tem musiquinhas, tem historinhas também. Então, cada uma das temporadas das séries, na verdade, que a gente trabalha, a gente vai construindo um público diferente, né? Então, pré-escola, para o SOS,
Tuca, o mestre Cuca, a gente está trabalhando de 5 a 8 anos, que é uma faixa etária um pouquinho maior, né, do que o pré-escolar. Boris e Rufus, a gente trabalha de 8 a 12. E aí a gente vai construindo esse portfólio também, entendendo um pouco mais de cada um desses públicos, né? Eu lembrei que aqui em Floripa, né, tem ali na Barra da Lagoa, tem aquele projeto com tartarugas, né? Que é um projeto que tem essa questão da preservação, né? Então, do meio ambiente. Tem um projeto Lontra, né? E tem aquele também das tartarugas, que às vezes podia ser algum apoiador, sabe? Que de repente pode casar alguma ideia, sabe? O projeto Tamar. Eles têm um trabalho incrível, assim, fazem uma coisa muito linda mesmo. Que e legal. É um lugar lindo de visitar, né, Dimitri? Tem que chamar esse povo para ir lá ver, para conhecer. Porque, nossa... Eu lembro que a gente volta a ser criança, né? Quando a gente vai num local assim, museu, oceanógrafo, alguma coisa, né? Ou um zoológico, né? O projeto Tamar, a gente volta a ser criança. Estava tirando foto igual criança, assim, com as tartarugas gigantes. Né, eles colocam, tem desde a pequenininha até aquelas de 100 anos, né? Eu lembro de Dragon Ball, né? Eu cresci na minha adolescência vendo Dragon Ball e tinha aquela tartaruga gigante. De repente tu chega ali e tu vê uma tartaruga gigante. Né? Tem 1 metro, uma coisa assim, é gigante. Né? Até mais, né? Você sabe que eu fui visitar uma vez o projeto e aí eles contaram lá que as tartarugas, se perde muitas tartarugas hoje em dia porque elas são orientadas quando elas nascem, porque elas enterram os ovos, né? Quando elas nascem, elas saem da areia e elas, teoricamente, olham para a lua, né? Vão para o mar, tem que ir para o mar para elas ganharem o mundo, né? Só que elas se perdem com as luzes da cidade, daí elas vão para o lado errado, sabe? Elas se desviam por causa da luz da cidade. Então, aí tem esse desafio ali dos predadores e de um monte de coisa que acontece e elas não estão indo para o lado certo, né? Olha, então... Você já dá umas temáticas de episódio, né? Eu já estava imaginando. A gente se envolver com justamente com essas séries, assim, é tão legal porque né? Você vai entendendo um pouco mais, muito bom essas pesquisas. Como assim. É importante também a questão da preservação do meio ambiente, né? Então, para a gurizada mais nova, que é a nova geração, né? Eles já vão ter uma outra consciência. Você lembra de quando a gente, assim, estudava que ouvia muito, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, as árvores, né? Tem toda essa questão, e você começa agora a entender que não são as árvores, na verdade, são as algas. No fundo do mar que está esse negócio, e você começa a pensar, gente, quando a gente começou a estudar para o SOS, a gente entendeu que nós, seres humanos, conhecemos muito mais do que está fora do planeta Terra, né? Da Lua, do Sol, de Marte, de Plutão, do que está no fundo do mar. Sabe? Lá nas profundezas do oceano e nossa, né? E aí a gente começou, né? E vai aprofundando a pesquisa, vai conhecendo, aí começa a conectar pessoas, né? E conhece um menino aqui que tem 15 anos. Eu lembrei de uma pessoa que é o Chicolan, sabe? Sabe o Chicolan? Ele tem o Menino Caranguejo, né? Tu comentou, ele tem um projeto que é o Menino Caranguejo ali em Joinville. E daí tem toda a questão do lodo, né? Então, como se fosse do pântano, né? Que a gente acaba olhando como se fosse algo ruim, mas aquilo ali tem todo um bioma, né? Para preservar a chuva, para preservar o mar, né? Porque, né? Tem um menino caranguejo, né? Que é no pântano. E ele tem um caranguejinho. É muito legal isso, né? E nessas buscas todas de pesquisa, até queria compartilhar que a gente conheceu um menino aqui de Itajaí que ganhou um prêmio internacional porque ele descobriu um filtro que tira micropartículas de plástico do mar. Porque a gente pega um copo de água do mar, de qualquer lugar, você olha assim, parece que a água está super limpinha, assim, né? Mas se ela é olhada lá no fundinho, assim, né, microscopicamente, assim, para ver que tem micropartículas de plástico. A gente está consumindo isso sem saber, né? Porque imagina... Quanto plástico não vai parar nos oceanos, né? Que pega sol, pega água, pega chuva, pega... Claro, tá na água, óbvio. Mas vai se dissolvendo e vai ficando essas micropartículas e quanta coisa a gente consome sem querer, né?
Então, enfim, é um universo aí que a gente começa a estudar, começa a ficar maluco, porque a gente vê o quanto... É mais um capítulo, ó, um capítulo. Não é? Botar esse menininho, fazer um menino, um personagem lá no meio, né, que ele faz isso, ó, já dá uma cena. Já dá uma cena, muito bom, muito bom. E o mais incrível disso tudo, que é, assim, o conversar com as crianças, né? Porque eu fico pensando o quanto que a gente consegue realmente mobilizar e fazer alguma coisa para realmente mudar o nosso planeta como um todo, se não é trabalhar essas novas gerações e entender a cabecinha delas, né? É um baita desafio isso. Essa tecnologia toda que tem aí, mas o quanto a gente precisa também tirá-los um pouco dessa tecnologia para elas curtirem essa natureza e a dualidade que a gente fica, né? Porque a gente também precisa assistir desenhos, né? Mas que interajam um pouco mais, né? Com essa Colocar natureza. o pé no chão, subir na árvore, ralar o joelho, andar de bicicleta. A gente não pode perder isso, porque isso também nos ajuda a contar as nossas histórias, né? Porque a gente vive, como é que é? A gente vive isso justamente para conseguir, né, articular essas histórias e fazerem elas acontecerem nesse universo de criatividade, né? Muito legal. Uma coisa que eu queria que tu comentasse, às vezes para quem não conhece, né, uma coisa que me marcou quando eu visitei o Belly Studios também foi ver, mesmo que seja antigo, né, mas eu lembro também do material feito para o Beto Carreiro, né? Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, né, pode ser um mapa, pode ser um personagem, pode ser algum desenho, né? Quando eu vou no Beto Carreiro, eu sempre lembro do Belly Studios por causa disso. Né? Então, Queria que tu comentasse um pouquinho, assim, sempre bom. A gente tem um carinho muito grande pelo Beto Carreiro, e porque lá, olha, vamos lá, vamos tentar fazer conta aqui, né? Em 2000 acho que foi em 2005, por aí a gente começou a fazer um primeiro episódio do Betinho Carreiro, e em 2008 a gente entregou para ele 21 episódios em desenho animado, que foi feito do jeito antigo ainda, né? Com mesa de luz, todo quadro a quadro, mas a gente já começou a usar um pouco de reaproveitamento ali, começou a entender como é que fazia a série, né? Para a gente conseguir escalar, entender a velocidade. E foi muito incrível. Esses 21 episódios a gente entregou no inicinho lá de 2008 e o Beto veio a falecer logo em seguida, assim, né? Acho que foi, sei lá, uns 30 dias depois, assim. Então, essa série, na época, acabou não sendo lançada, não foi para televisão, mas tá no YouTube. Eles colocaram no ar todos os episódios de um tempo para cá, né? O Betinho Carreiro. Então, a gente tem um carinho muito grande porque foi um aprendizado, assim, incrível na época que, assim, hoje, vamos lá, vamos fazer um comparativo, assim, hoje, com a ajuda dos softwares, a gente consegue fazer um animador que entenda do movimento, fazer cenas legais, e necessariamente ele não precisa ser um ilustrador entendendo tudo de ilustração, né? Mas, lá atrás, não. Como ele tinha que desenhar mesmo o personagem e não podia deformar o personagem, antes de tudo, ele precisava ser mais ilustrador do que animador, né? E tinha que, enfim, entender lá do processo na mesa de luz e tudo mais para fazer a coisa acontecer. Então, foi um baita desafio, a gente, assim, entregou esses episódios e aconteceu essa muvuca toda, mas é um carinho muito grande e um aprendizado muito grande, porque foi a nossa primeira série, né? Eu lembro que, na época, depois que a gente, né, entregou todo o material, tudo, uns meses depois a gente mudou o estúdio de lugar, aí a gente ligou para eles e disse, olha, para onde a gente está indo agora, a gente não vai ter um lugar para armazenar os papéis, né? Vocês querem guardar aí no parque todos os papéis, porque tinha caixas e caixas, nossa, um arquivo gigante com um monte de papel, né? Então, não. Aí o pessoal lá do Beto disse, não, a gente manda um carro aí buscar. Um carro não vai caber, precisava ser um veículo um pouquinho maior. Imagina todos os quadros no papel. Aí eles mandaram lá um furgão, aí o moço que foi carregar disse, meu Deus do céu, não me falaram que era tudo isso de papel. Imagina, hoje em dia a gente coloca no pendrive, né?
Imagina hoje em dia, né? Enfim, na época também tudo, né? Arquivo eletrônico, mas mesmo assim tinham os originais, né? Todos os papéis, você guardava aquilo tudo, né? Eu lembro que eu nunca vou esquecer que, acho que foi um pouco antes, né, do falecimento do Beto Carreiro, né? Eu fui no parque, né, do Beto Carreiro e fui com, acho que uns 5 sobrinhos, primos, assim, devia ter uma escadinha, um de 3, um de 5, um de 8, um de 10, né? E era uma criançada. Eu nunca vou esquecer a emoção das crianças quando o Beto Carreiro chegava, naquele momento, né, que todo mundo para tudo, né? E daí todo mundo vai ver o Beto Carreiro, daí ele chega de cavalo e tal. Aquele momento foi inesquecível, assim, nunca vou esquecer. Meu primo, ele chorava, ele queria abraçar o Beto, né? Era uma coisa, assim, surreal. Daí, quando ele conseguiu subir no colo, daí o Beto Carreiro chamava uma criança, cada vez que colocava no colo, tirava uma foto. Daí, alguns ele empinava, né, o cavalo. Meu, uma coisa que eu nunca vou esquecer, a emoção, a alegria que ficava no rosto da criança, assim, é uma coisa surreal, né? Então, toda vez que eu penso em ir no Beto Carreiro ou lembro das crianças, eu sempre vou lembrar desse episódio, assim, nunca vou esquecer. E o Beto tinha muito isso, né? A gente assim, teve a oportunidade de fazer várias reuniões com ele, andar com ele pelo parque, e ele fazia reunião com a gente, conversando com 3 outras pessoas diferentes, resolvendo 4 assuntos diferentes. Era muito doido isso, assim, né? E aí ele andava pelo parque, aí ele via uma coisa e dizia assim, peraí. Aí ele chegava lá, tinha uma pessoa arrumando uma cerca e dizia assim, ô, seu José, vem cá, como é que tá a sua família, seu José? Tem que levantar aquele moirão lá e tem que arrumar tal coisa, não sei o quê. Daí ele dava uma dica e fazia não sei o quê, e perguntava da família. Ele, mas vamos lá, vamos continuar o assunto. Nossa! Olha, que legal. E isso era muito dele, não era porque ele era o Relações Públicas do parque, não. Era o jeitão dele mesmo de tratar as pessoas e o jeito dele ser, né? Então, teve uma vez que ele queria decidir onde... Porque o Belli fazia o mapa para ele, né? Então, assim, ele queria que desenhasse aonde ele ia colocar o novo... como é que é? Aqueles bondinhos, né? Que ia do morro tal ao morro tal. Mas ele não conseguia ler aquelas cartas, aqueles mapas cartográficos, não sei o quê. Então, ele queria levar... Então, a gente tinha que ir lá no matinho, lá atrás, no lugar onde ele ia construir aquilo, ia botar aquilo de um lugar para o outro. Aí, a gente chegou lá, daí estava a Dona Rosa, que era a secretária dele, e ele conversando e resolvendo não sei o quê, falando com o Silvio Santos, e fazendo uma coisa e outra, e ele dizendo, então, olha só, tem aqui um negócio... E a gente foi para fazer uma reunião com ele dentro do escritório. Daí ele chegou e disse assim, passa aqui o mosquito, o negócio de mosquito. Ele deu como é que fala? Creme de anti-mosquito, né? Aquele creme, pensei, mas que mosquito, aqui tá cheio de, sei lá, ar-condicionado, pensava, vou passar esse negócio não. Larguei o negócio ali, daí ele passou falando uma outra coisa, aí ele voltou, ele olhou para mim, você já passou o anti-mosquito aí, o creminho? Não, ainda não. Mas que mosquito, que passar aquele negócio, pensei de novo, né? Ele já queria andar com vocês lá. E aí ele voltou de novo. Você passou o negócio de mosquito? Você passa esse negócio de mosquito. E eu pensei, mas que coisa que tá encrencado com esse negócio de mosquito. Daí, a pouco ele voltou, ele passou pela 4ª vez, né? E ele viu o potinho do creme no mesmo lugar, né? Ô, guria, vem cá. Aí ele abriu o pote, enfiou aquele montão de creme, vem cá. Pof, passou assim no meu braço. Assim, agora você passa o negócio de mosquito. Eu, passei aquele troço de mosquito, estranho isso, né? Aí ele, Rosa, agora vamos lá. Gente, Dimitri, de repente a gente se viu no meio lá do estacionamento dos cavalos, onde eles colocam os cavalos que são aposentados dos shows lá atrás, onde eu queria dizer que ia o bondinho novo, que ia atravessar, porque a gente ia ver onde ia o lugar que tinha que desenhar no mapa, né? E tava cheio de mosquito. Na hora, assim, que bom que ele falou, né? Nem que eu coloquei aquele devia ter uma lagoa. Mas foi muito engraçado, porque assim, porque ninguém se tocou que a gente ia pro meio do mato, e ele também não falou que ninguém, né, que as pessoas iam lá pro meio do mato. Mas ele avisou do mata-mosquito. Mas ele lembrou do mata-mosquito, e ele ficou indignado, que não tinha colocado, daí a pouco ele chegou, porque o potinho estava sempre no mesmo lugar. Passa esse negócio.
Ok, passamos Muito o bom. pênis de mosquito. Então tem umas histórias dele assim, Olha, muito legais, assim, porque muito boa. ele era muito bacana assim das pessoas que estavam trabalhando com ele, dele conhecer um pouquinho das pessoas, de valorizar o que era daqui, sabe? Quando a gente Que foi legal. entregar o DVD com os primeiros episódios, a gente gravou. Até a gente tem isso no YouTube, que ele fala assim: peraí, olha só. Empresa brasileira, e a gente guarda isso com o maior carinho, ainda em Olha. fita VHS, sabe aquele negócio que você vai gravar com aquele, né? Ele diz, empresa brasileira produzindo animação que nem os grandes estúdios. E era o nosso primeiro trabalho, a gente Olha. super aprendendo, né? Aí ele diz, escreve aí. Spielberg que se cuide. Olha. Ele preveu, viu? Há 10 anos depois. Olá, foi muito, muito legal, assim. Enfim, é uma história que a gente guarda com bastante carinho mesmo. Imagina. É importante de a gente lembrar, né, que às vezes em cada momento do ciclo de uma empresa ou da vida de um artista, de um desenhista ou de um profissional, né, de forma geral, alguém passa por aquilo ali e marca de alguma forma, né? Então, às vezes, naquela hora pode não parecer, mas 5, 10, 20 anos depois, aquilo marcou de um jeito, isso fez diferença, né, na vida da pessoa, do profissional, né? E marcou de alguma forma, criou uma semente ali, né, plantou alguma coisa. É verdade, por isso que eu sempre digo, professores, cuidado que vocês são muito importantes nessa vida, não é? Obrigado. Porque a gente, né, é isso, é tão incrível, assim, o trabalho que vocês fazem, que compartilham com as pessoas no sentido de treinamento, de informação, e é isso, a gente está construindo coisas novas, olha só, a gente está passando um perrengue no Brasil como um todo, né, nesse momento, com todas as dificuldades, né, dessa área da cultura, dos financiamentos, de tudo que está acontecendo, mas, por outro lado, a gente também está capitaneando um processo de abertura de trabalho, de abertura de, sabe, das primeiras produções independentes, a gente está construindo uma história, né? Então, eu acho que isso é incrível para o mundo, isso é muito legal. Em algum momento lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, estava tão difícil, estava, né? Porque sempre que alguém pergunta para mim assim, pá, como é que tá esse negócio? Eu brinco assim, pá, estamos nadando com o nariz para fora. Vamos embora e o negócio é passar esse momento difícil que uma hora não é possível, tem que ficar para trás, né? Eu vou lembrar um tempo atrás que eu levei 55 alunos no Belly Studios com 2 micro-ônibus, né? Cada um acho que cabia 26, 25 lugares. Eu nunca vou esquecer desse dia que a gurizada olhou, uau, vamos pro Belly Studios, né? Então, amanhã ou depois a gente vai lembrar que muitos desses hoje já estão trabalhando, né, no mercado, né? Já são produtores, desenhistas, animadores, né? De repente, aquele momento, aquela visita foi o que marcou, né? Aquilo ali ficou na memória para o resto da vida, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, através do ensino, através da aula, né? Então, através de um curso, de uma visita técnica, de uma palestra, de um evento, né? Como a Semana da Indústria Criativa, que a gente também consiga tocar mais pessoas, que amanhã ou depois a gente veja, né? Essas pessoas trabalhando no Belly Studios, em outros exemplos de produtoras, agências e assim por diante, né? Esse é o nosso papel. Inspirar um pouco essa geração aí, né? E quem sabe que eles peguem um caminho um pouco mais tranquilo, né? Vamos lá, vamos trabalhar para isso. Muito bom, as novas gerações, né? É verdade. Então, agora a gente está caminhando para o finalzinho, Aline, tem 5 minutinhos, eu acabei de olhar, esqueci de olhar a hora, quando eu vi já passou voando o tempo. Queria que tu falasse alguma frase, alguma mensagem, deixasse como se fosse aquela frase no final, assim, para reflexão para todo mundo. Puxa vida. Vou pensar, então, em vez de uma frase, eu vou deixar uma palavra, vai? Para a gente ter em mente, assim. Acho que a palavra é resiliência, né? Resiliência por quê? Porque tempos difíceis vêm e vão, assim como as coisas boas também, elas vêm e elas vão, né? A gente tem que aprender a curtir aquele momento, mas entender que eles vão passar, né?
e que a gente possa ter sempre um aprendizado com isso e que essas coisas possam ir nos fortalecendo em cada momento da nossa caminhada. Então, eu acho que, principalmente, né, depois desses 2 anos de pandemia, aliás, dizem que a gente não fez aniversário no ano passado, né, 2020, não contou aniversário para ninguém, então, né, estamos um ano, né, menos velhos ou um ano mais jovens, quem sabe? Ah, gostei dessa. Não é? Tem essa Então, um ano a menos esse? Tem essa teoria andando por aí. Então, mas eu acho que a palavra é essa para a gente ficar em mente, resiliência. Muito bom, obrigado, Aline, por todo o carinho, né, por estar aqui junto com a gente, ter dedicado um pouco do seu tempo, né, para falar com várias pessoas, alguns vendo agora, ouvindo agora, e outros, de repente, vão ver depois no YouTube. Então, gratidão, espero que tenham gostado e até a próxima. Tudo de bom. Olha, um abração aí, boa semana também para todo mundo. Tchau, tchau. Vou interromper aqui a gravação.